Olá, gente, estamos começando aqui mais um dos nossos videoaulas, conversando um pouco sobre história da educação. E hoje nosso tema é a colonização do Brasil e o papel dos jesuítas, na formação das bases da educação brasileira. O objetivo dessa aula é tentar identificar como se deu o processo de colonização brasileira e seus impactos na educação, especialmente analisar o papel dos jesuítas na educação brasileira e conhecer um pouco sobre o Ratio Studiorum, essa metodologia desenvolvida pelos jesuítas e que se tornou um paradigma educacional cuja influência na educação brasileira permanece até hoje. Bom, a colonização brasileira aconteceu no contexto dos conflitos políticos, sociais e de ideias típicos do século XVI até o século XVI. No século XVI nós tivemos um fortalecimento da burguesia nos países europeus, a formação dos estados nacionais, o desenvolvimento do pensamento humanista, em contraposição a toda uma tradição teocêntrica do período medieval na Europa. Agora nós temos, a partir do século XVI, a força de um pensamento humanista, um pensamento antropocêntrico, que ajudou a mudar o pensamento, a filosofia e a ciência no mundo. Ao mesmo tempo, como decorrência disso, a expansão marítima liderada por Portugal e pela Espanha principalmente, que levou a civilização europeia para a África, para a Ásia e também para a América. E por último, uma questão que influenciou muito a nossa formação, que foi o posicionamento de Portugal em pleno conflito entre a reforma protestante e a contra-reforma, que acabou interferindo bastante na formação da educação no Brasil. Bom, tudo isso aconteceu no contexto do chamado mercantilismo, que foi uma política econômica desenvolvida na Europa, que se caracterizou pelo estímulo a que os países europeus buscassem ter um saldo positivo na balança comercial e que impulsionou os diversos países a buscarem novos mercados. O mercantilismo gerou as circunnavegações, todas aquelas grandes navegações em que os portugueses, principalmente, lideraram a expansão da Europa por todo o mundo. A questão da reforma protestante, que eu já me referi, ela foi fundamental nesse período. Enquanto toda a Europa ocidental ela passou por uma mudança na forma, nos dogmas cristãos, na interpretação dos dogmas cristãos, Portugal e Espanha foram no caminho oposto. Portugal e Espanha se posicionaram do lado da contra-reforma, que foi a resistência da Igreja Católica à reforma protestante. O Concílio de Trento, em 1542, aprovou a condenação das novas doutrinas protestantes e reafirmaram os dogmas na fé católica. E que doutrinas protestantes era essa? Era a ideia de que o homem deveria ter ele próprio acesso à Bíblia, aos documentos sagrados, sem precisar de intermediação de qualquer que seja. A crítica ao monopólio da fé pela Igreja Católica, digamos assim, a busca de uma fé mais racional e a afirmação do chamado livre-arbítrio, que é a capacidade do homem de interpretar os textos bíblicos. Tudo isso interferiu diretamente nos modelos educacionais. E a gente vai ver isso a seguir. Enquanto Portugal e a Espanha mergulhavam na contra-reforma, nos demais, maior parte dos países europeus, predominava a emersão de um pensamento mais secularizado. O pensamento burguês, a busca do conhecimento, uma visão antropocêntrica, autores importantes como Erasmo de Roterdã, Rabelais e Montaigne buscando desenvolver a crítica social e o desenvolvimento de fragmentos de um pensamento pedagógico, uma cientificação mais do trabalho educativo. E o Brasil, como entra nesse processo? Bom, sobre a sociedade indígena nós já falamos no vídeo anterior. Agora a gente vai falar um pouco sobre a colonização. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles vieram no contexto da reconquista ibérica pelos cristãos. Eles vieram cumprir uma missão religiosa. Eles estavam em busca do paraíso bíblico. Era essa a visão que os líderes portugueses tinham. É evidente que veio muita gente atrás de ouro, Então, foi toda essa turma que comandou a colonização brasileira. Tudo isso dentro desse projeto mercantilista. Portugal implantou aqui um regime fortemente centrado no trabalho escravo. Portugal já vinha de uma tradição. Lá na Portugal, os portugueses eram os mestres do escravismo. Na África eles tinham diversos entrepostos de comércio de escravos. Eles tinham todo um sistema organizado
de comercialização de escravos, e trouxeram para o Brasil essa experiência que eles já tinham em outros lugares, que era a escravidão humana. Para trabalhar em grandes propriedades de terra, né, em latifúndios, e também dentro de uma economia baseada muito na monocultura. No Brasil, inicialmente, a cana-de-açúcar. O Estado português decidiu não implantar escolas públicas nesse período. A educação foi transferida para os jesuítas. A ordem jesuítica, né, a Companhia de Jesus, já tinha toda uma experiência dentro da Contra-Reforma, promoveu uma educação em diversos lugares do mundo, baseada nos princípios dos preceitos da Igreja Católica. Então o Estado português ele concedeu aos jesuítas a missão de educar as crianças e educar também as pessoas que aqui viviam. Né? Foram criados 18 colégios e seminários por parte dos jesuítas. Né? Alguns colégios importantes, como o Colégio Anchieta em São Paulo e o Colégio Jesuíta de Salvador, que foram muito referenciais e formaram boa parte da elite brasileira nos séculos XVI e XVII. E o que é que os jesuítas pregavam na sua prática educativa? Primeiro era a conversão. Eles vieram primeiramente para converter os gentios, tirá-los da condição de seres pagãos para convertê-los em cristãos. Então eles trabalharam para converter e docilizar os negros da terra, chamados índios, e os escravos. Os índios foram agrupados em missões, e eles eram alfabetizados e iniciados na religião católica pelos jesuítas, né, que davam aulas usando o tupi-guarani. Para poder mediar e dialogar com os índios, o uso da língua da terra foi fundamental. Isso acabou gerando conflito entre os jesuítas e o Estado português, porque o Estado português queria que todos fossem educados em português, enquanto que os jesuítas se utilizavam o tupi-guarani e entre eles falavam o latim, que era a língua universal da Igreja Católica. Além disso, os jesuítas criaram o curso secundário de letras, filosofias e ciências para os filhos dos colonos, e os poucos que tinham acesso à educação de nível superior iam estudar em Portugal. A pedagogia dos jesuítas era o chamado Ratio Studiorum. O que era o Ratio Studiorum? Era o estudo da razão de Deus. O Ratio Studiorum predominava nos colégios jesuíticos, como um conjunto de normas criadas para regulamentar o ensino nesses colégios. Tinha por finalidade ordenar atividades, funções e os métodos de avaliação nas escolas jesuíticas. O que pregava o Ratio Studiorum? Era um documento organizado em 30 capítulos que organizava minuciosamente o trabalho escolar e os planos de estudos. O Ratio Studiorum buscava o ideal da eloquência e o estudo com base na repetição, na memorização e provas periódicas e o estímulo à competição entre os alunos. Pode-se dizer que o chamado decoreba, ou a aula expositiva que nós conhecemos hoje, que é muito condenada na psicopedagogia e na pedagogia, elas foram o paradigma implantado aqui pelos jesuítas, né? Que, repito, todo o conteúdo didático era voltado para, principalmente, o culto a Deus na perspectiva da Igreja Católica. No século XVIII, os jesuítas se envolveram em muita confusão por aqui. Brigaram com os colonos e brigaram também com o Estado português. Brigaram com os colonos porque eles ficaram, e muitas vezes, do lado dos índios, contra os bandeirantes e contra os colonos que queriam expandir suas terras e tomar as terras indígenas. Então, muitas vezes, os jesuítas ficaram do lado dos índios contra os colonos. Isso já descontentou os portugueses que viviam aqui e também o Estado português. Além do que, a própria prática de ensinar em tupi-guarani trazia insatisfação junto ao Estado português, que queria que todos falassem o português aqui. Então, no século XVIII, os jesuítas foram expulsos por ação do Marquês de Pombal, que assumiu o cargo de primeiro-ministro de Portugal, sob influência das ideias anti-absolutistas e anticlericais que dominavam na Europa e que influenciaram Portugal. A Igreja Católica foi considerada causadora do chamado atraso português do século XVIII. E aí os jesuítas pagaram o pato, ou melhor, pagaram a conta dessa confusão toda, foram expulsos do país, seus colégios foram fechados, sua metodologia foi proibida. Todavia, todos aqueles que aprenderam e que viraram professores posteriormente foram pessoas que foram formadas pelos jesuítas. Bom,
Para a gente fechar essa nossa conversa, nós podemos dizer que a colonização brasileira foi parte do contexto da expansão mercantilista europeia, que do ponto de vista das ideias, a colonização brasileira seguiu o traçado oposto à expansão de países como a França, a Holanda e a Inglaterra, porque enquanto eles estavam no caminho da racionalidade e da reforma protestante, nós estávamos no caminho da contra-reforma, reafirmando valores que estavam caindo em outras partes da Europa. E a pedagogia jesuítica, como uma pedagogia fortemente baseada no pensamento da contra-reforma, marcou as bases da educação brasileira, conceitual e metodologicamente, e reforçou a estratificação da nossa sociedade. A metodologia jesuítica permanece até hoje. O ensino, a memorização, a prioridade da oratória, o chamado decoreba, a aula expositiva, são muito da tradição jesuítica no Brasil. O ensino dogmático e pouco laboratorial. Então tudo isso vem, o que a gente pensa que é um problema da educação hoje é um problema que vem desde há muito tempo atrás. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua atenção, pedindo para quem assistiu se inscrever no nosso canal, Professor Éder Dantas. Não esqueça de curtir essa postagem, dar um like na postagem. E no próximo vídeo a gente está de volta. Um forte abraço a todos e tudo de bom.